Boa noite. É uma boa noite diferente, tá vendo? Que Deus abençoe a sua vida, que você se sinta aí cheio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui na casa da nossa querida irmã Francis, né? Que abriu, ela e a minha filha querida Fabrícia, que abriu as portas da sua casa para nos receber, né? E nós estamos fazendo um culto no lar hoje, né? O pastor saiu da toca, né? E hoje está aqui para celebrar mais uma vez Jesus Cristo aqui na casa dessa família linda e maravilhosa, né? Eu espero que vocês tenham tido uma semana assim abençoada, uma semana recheada de bênçãos do Senhor, né? E lembre-se, nós vencemos mais uma semana. Hoje é dia 27, semana passada, terça-feira passada, era dia 20, né? Nós já ganhamos 7 dias, sabe? A última semana do mês, né? Então nós temos que agradecer, a última semana mesmo, porque o mês termina no sábado e o mês de junho começa no domingo. Então nós temos que agradecer muito a Deus, porque Deus nos proporcionou já 3 dias dessa última semana do mês de maio. Então nós temos que agradecer muito ao Senhor. Agradeça por esse calor de hoje, que foi maravilhoso. Todo mundo estava reclamando do friozinho, mas hoje fez calor, né? Agradeça pelo sustento, pelo pão de cada dia, porque Deus honra, né, aqueles que creem, aqueles que, sabe, têm fé, acredita nele. E a fé realmente, ela transforma a vida da pessoa. Porque através da fé em Jesus, nós somos abençoados. Então que Deus abençoe a sua vida através da sua fé nele. Nós vamos orar nesse momento, depois teremos a palavra que Deus colocou no meu coração. Então vamos orar, né? Eu estou aqui com pessoas maravilhosas aqui comigo, né? Que elas vão me ajudar, porque a garganta do pastor não aguenta. Eu estou desde 4 horas da tarde. A Fabrícia já está dizendo que não, mas a Francis vai orar para a gente, né? E não, Francis, você não vou virar o celular para você, mas você ora para a gente para poder poupar a garganta do pastor. Você me ama, né, Francis? Não me ama, Francis? Você me ama? Não, ora, só pede assim a Deus: Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe, nos dê, que o Senhor abençoe a palavra, abençoe os momentos que já passamos aqui juntos e receba o nosso culto de louvor e adoração. Em nome de Jesus, amém. Não orei não, apenas eu citei para você o que você pode falar. É o Espírito Santo que vai falar através dos seus lábios. Então vai lá, Fran, vamos fechar os olhos e vamos orar. Pai amado, eu lhe agradeço pela tarde de hoje, pelo nosso estudo bíblico, né? Amém, e agora Senhor. por esse culto abençoado que está nos trazendo muita paz, né? Amém, Para Jesus. a gente, para a família. E agradecer o pastor e a irmã que estão sempre nos dando a sua alegria. E a todos que estão aí. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. A Fran, vocês viram como o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, usou os lábios dela, a mente. Você só precisa ter o coração puro, o coração em Deus. Porque quando você ora, você não fala comigo, com as pessoas que estão aqui presentes. Você fala com Deus. Então a sua preocupação deve ser o quê? Deus recebe aquilo de coração puro, aquilo que você entrega com o seu coração puro. Não são as suas palavras. As suas palavras bem colocadas, um vocabulário mais polido, isso para Deus não importa. Importa é o teu coração. Não é o que a palavra dele diz? Filho meu, dai-me o seu coração. O que Deus quer de nós é o nosso coração. Sabe? É você querer falar com Ele. É o teu coração estar limpo para falar com Ele. Isso é que é importante. Louvado seja o nome do Senhor, que o Espírito Santo gemeu com gemidos inexprimíveis no ouvido da Fran e ela, soltou o vozeirão aí e nos abençoou através dessa linda e maravilhosa oração
ao nosso Deus. Toda a oração, ela é linda, porque ela vem direto do coração de Deus para a nossa vida. E a gente tem uma miniatura aqui, é uma miniatura de um projeto de cachorro, né? Pequenininho, né? É um projeto de cachorro. E ele late aí, que é uma delícia. Não ligue para o latido dele, né? Mas ele é uma gracinha, ele é lindo. Eu amei. Eu não gosto muito de cachorro pequeno, mas eu amei ele, entendeu? Mas o nome dele é extremamente... A Fabrícia cria uns nomes que eu vou te dizer. O nome dele é extremamente complicado. Eu não sei falar esse nome. Então vamos lá. Começando com a mensagem de hoje. Boa noite a todos vocês que estão conosco nessa noite. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, a cada um dos seus familiares. Eu peço a vocês que estão conosco nessa noite, que se vocês puderem dar uma boa noite, só para que eu saiba quem são vocês, né? Porque aí eu fico sabendo quem está conosco, né? Porque eu vejo a foto de vocês, mas não sei quem são, né? Algumas dá para aparecer o rosto, outras não, né? Então, dê uma boa noite aí, me abençoa aí, me abençoa, tá? Então, o que nós vamos meditar essa noite, o tema dessa noite, ser pecador significa que nos desviamos do que é certo, reto, direito, justo diante de Deus. Vamos de novo? Ser pecador significa, eu estou aqui com um pequenininho em cima de mim, ser pecador significa que nos desviamos, do que é certo, reto, direito, justo diante de Deus. Ô Henrique, meu cunhado querido, amado, Deus abençoe você. Margarete, abençoe as crianças, seus netinhos lindos. Que Deus abençoe, tá? Eu estou muito feliz de você estar aqui conosco essa noite, né? Todos erramos e falhamos de forma gritante, né? A questão é que ninguém precisa fingir, sabe, ou fugir dessa realidade. Tentar fazê-lo é enganar a si mesmo. Porque a gente engana a si mesmo, porque a gente erra. Nós somos errantes, irmãos. Roberto, meu querido e amado, Deus te abençoe, uma boa noite para você. Né? Sabe, a gente não pode se enganar, fugir de uma situação dessa, sabe? Porque nós somos, infelizmente, é a realidade, nós somos pecadores, nós erramos, sabe? Nós não podemos enganar a nós mesmos. A Bíblia define que todos como pecadores. Ser um pecador significa que a nossa propensão natural é desviar-se do que é certo, reto, direito, justo aos olhos de Deus. É isso que é reconhecer, sabe, que você é um pecador. Sabe, diga isso para você, sabe? Pense nisso toda vez que você errar. Toda vez que você errar, significa que você entrou nessa, sabe, propensão natural, a tendência natural do ser humano, que é, sabe, se desviar do que é reto, do que é certo, do que é justo diante de Deus. Então, pense sempre nisso, porque aí a gente evita. Boa noite a vocês que estão chegando, que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês, porque aí vocês estão, sabe, assumem essa posição. Lógico, tem remédio para isso, com certeza tem remédio, né? Não é uma patologia espiritual sem remédio, né? Carlos Alberto, uma boa noite, Deus abençoe você, Yolanda, toda essa família linda aí que você tem, que Jesus seja contigo. Precisamos encarar nossos pecados com muita honestidade. O problema é que o homem perdeu esse atributo. Por quê? A honestidade é uma palavra absoluta, quer dizer, ela não tem derivação. Não é? Ou você é honesto, ou você não é honesto. Não tem meio honesto. Tem meio honesto, gente? Não tem meio honesto. Não é?
Então, você tem que ser transparente nessa situação, sabe? A sinceridade sincera é uma sinceridade sincera, né? Porque essa palavra, ela é da dramaturgia, né? Cera, que se usava, os gregos usavam, gregos e romanos no teatro, né? E a seriedade diante de Deus. O texto de Provérbios 28:13, somos advertidos: o que encobre as suas transgressões, os seus erros, né, jamais prosperará. Pense bem, irmãos, prosperar não é prosperar economicamente, não, é prosperar espiritualmente, é prosperar em Deus, é ter crescimento sério, crescimento saudável, sabe? Porque ter dinheiro, isso só não basta, sabe? Você precisa ter dinheiro, mas ter direção de Deus para saber como usar, porque senão o seu dinheiro acaba e você fica pior do que antes, que não tinha dinheiro. Então você tem que repudiar o erro. E eu continuando: que encobre suas transgressões, os seus erros, jamais prosperará, mas os que confessa, deixa e alcançará a misericórdia. Então, sabe, você precisa alcançar a misericórdia de Deus. Para isso você tem que deixar o erro. O erro tem que ficar para trás, você tem que reconhecer os seus erros, sabe, e colocar eles diante do trono de graça de Deus, se arrependendo deles. Aí eu não dei o remédio para você. Olha o remédio aí. Tem remédio para patologia espiritual, querido. Chama-se arrependimento. Esse é o remédio para a patologia espiritual, né? Esse versículo nos ensina que, em primeiro lugar, que a nossa tendência natural é sempre encobrir o pecado ou erro, como você queira chamar, e não dar o peso e o tratamento que ele merece. Irmãos, o pecado, o erro, ele merece ser tratado. Sem tratamento, você vai passar a eternidade sem Cristo. Se você trata a eternidade, você estará com Cristo. Mas você precisa tratar do pecado. Como se trata do pecado? Se arrependendo dele e tentando e não pecando mais aquele pecado. Os outros vão acontecer, mas aquele não mais. Não os ignore. Não fique acumulando pecado. Não faça bichinho de estimação, como a Fabrícia tem aqui, o pequenininho aqui, todo branquinho, lindo, ele é lindo. É um bichinho de estimação. Você não pode fazer o pecado de bichinho de estimação. Tratar ele com carinho, esconder ele das pessoas. Você não pode fazer isso, querido. A gente precisa, em segundo lugar, aprendermos que quando se encobre os pecados, a vida trava, querido. Lembra bem que quando você está no erro, parece que a vida bloqueou, nada dá certo. Tudo que você faz dá errado. Isso chama-se consequências do erro. E as consequências aumentam quando você não se arrepende dos seus pecados. Então, irmãos, olha, é necessário. O pastor vem numa linha já há tempos de arrependimento, porque é o momento de arrependimento. As pessoas estão muito preocupadas. Ô Joselito, boa noite, meu querido, Deus te abençoe. As pessoas estão muito preocupadas com a volta de Jesus. Eu só vejo pessoas falando o tempo inteiro comigo: pastor, mas os sinais, isso, aquilo. Irmãos, a volta de Jesus irá acontecer. Agora, a coisa mais certa hoje acontecer é o meu, o seu, o nosso óbito. Essa é a coisa mais certa de acontecer. Porque o amanhã vai existir, com certeza. Mas como você pode ter certeza que estará nele? Então, para que se preocupar que se Jesus vai voltar? Se você tem uma vida temporal, uma vida que tem limites,
Ela é limitada, chega um momento que ela é finita, ela acaba. Então como é que fica essa situação? Como fica essa, sabe, toda essa história? O pecado bloqueia a alma, não deixando a vida fluir. Cara, bloqueia. Sabe, você espiritualmente, dentro de si, psicologicamente, você fica mal. Porque as coisas estão todas erradas. E você se sente um fracassado. Sabe, eu não estou falando de depressão. Depressão é uma patologia física, clínica, psicológica, neurológica e psiquiátrica. Eu não estou falando de depressão. Eu estou falando da alma. Daquilo que te incomoda dentro de si. Aquilo que todos vocês já sentiram isso. Talvez vocês aqui já tenham passado por isso. Aquela coisa que a gente erra e fica aquela coisa dentro da gente, que incomoda, que a gente não sente paz, que a gente não sente tranquilidade. Entende? Isso é horrível, gente. É melhor uma dor física do que uma dor espiritual. Porque a espiritual está toda hora na sua mente, está toda hora, sabe, te derrubando, sabe? Por isso que ele bloqueia, ele não deixa a sua vida fluir, ele não deixa a sua vida andar. Em terceiro lugar, aprendemos que há esperança para qualquer tipo de pecador, qualquer tipo de pessoa que erra. Não existe, para Deus não existe errinho, erro e errão. Existe erro, existe pecado. É isso, ô Lenilza, querida lá de Fernando de Noronha, a internet não vai cair, em nome de Jesus. Entendeu? Que Deus abençoe você, suas filhas, seus genros, seus netos. Que Deus abençoe a sua vida. Sabe, quando se admite pecado, se arrepende, confessa diante do trono de graça do nosso Deus, Deus muda a nossa vida. Sempre está disposto a conceder o perdão ao pecador arrependido. Deus vai ao encontro do humilde e o coração aquebrantado. Querido, coração aquebrantado é aquele coração que chega um momento da vida que ele, sabe, ele entrega as forças e decreta a sua incapacidade de prosseguir. E aí Deus entra nesse momento. É nessa hora que Deus entra. É nessa hora que Deus faz a diferença. E essa diferença, ela é muito importante para a nossa vida. Sabe, eu vou ler aqui uma história interessante, né? É até uma história do Marcel Proust, né? Um francês, um grande escritor que eu gosto muito, um poeta maravilhoso. E ele tem Lugares dos Pecadores. É interessante esse texto, tá? O Rabino Rolf entrou por acaso em um bar. Algumas pessoas bebiam, outras jogavam cartas. O ambiente parecia carregado. E o Rabino saiu sem comentar nada. E um jovem veio atrás dele. Lídia, querida, te amo, tá? Te amo muito. Você e o João. Sei que o senhor não gosta do que viu. Um rapaz falou para ele. E disse o rapaz: ali só vivem os pecadores. Um bar, as pessoas jogando, bebendo. E aí, olha o que Rolf falou. São homens que estão aprendendo a perder tudo. Quando não tiverem mais nada material neste mundo, só lhes sobrará voltar-se para Deus. E a partir desse momento, que servos excelentes serão. É exatamente isso, irmãos. Isso é o coração quebrantado. É o coração que não tem mais opção para onde ir, que não tem mais caminho para ir. E eu não quero que você chegue nesse ponto, querido. Eu quero que a sua vida, realmente você possa, com certeza, ter um momento lindo, sem passar por isso. Sabe? Sem ter que passar pela dor, sem ter que passar pelo sofrimento. Tenha um coração quebrantado hoje, por amor a Deus.
Seja, sabe, uma pessoa totalmente flexível a Deus, para que Deus possa agir na sua vida. Não deixe que a dor, que você chegue no fundo do poço e você não tenha mais outra opção. Mas aí você vem sangrando, vem todo machucado, vem esfolado. Entende? Para que isso? Se você pode deixar Deus agir agora na sua vida, saia do bar, o bar, hipoteticamente, né? Eu aqui, sabe, filosofando, né? Saia do bar, da jogatina. Eu não estou falando diretamente isso, entendeu? Eu estou querendo dizer que isso, na verdade, representa o erro. Os erros que a gente comete. As mentiras, as fofocas. Isso é o bar. Isso é a jogatina. Né? Sabe, a gente tem que entender o que ele quis dizer com isso. É muito mais. Não é para ficar triste quando você vê o bar cheio de pessoas jogando. Não, não. A gente sabe que vai chegar um momento que muitos daqueles vão chegar no fundo do poço e não vão ter outra opção a não ser buscar a Deus. E isso acontece com os crentes também. Eles vão no fundo do poço, aí eles não vê outra opção e lembram, tem um Deus, Senhor, e clama, mas aí vem todo machucado, todo quebrado. É necessário que você passe por isso. Não é melhor no coração quebrantado? Não é melhor vir pelo amor? Não é melhor obedecer do que sacrificar? Será que vale a pena todo esse esforço? Se você reconhece os seus pecados diante de Deus, Ele trará a vida e a paz que tanto procura. Você fará isso hoje e agora? Fará, querido? Você fará isso hoje e agora? Eu espero que você faça isso hoje e agora. Porque se você não fizer, você faz parte daqueles lá do bar, que vão continuar bebendo, jogando. Eu imagino, Lídia, todo mundo está com esse problema. Eles cobram caro para a gente de internet, e a internet não vale nada, né? É uma dificuldade. Mas essas pessoas vão dar conta a Deus por esse neocapitalismo nojento, nocivo à sociedade, que só quer tirar o nosso sangue, tirar a última gota, raspando nossos ossos. Essa exploração terrível que essas pessoas desumanas, que fazem o dinheiro de Deus, essas pessoas vão dar conta ao nosso Deus. Fique tranquila, Lídia, a sua internet vai voltar, porque é a vontade de Deus, e Deus vai realizar com seu poder nesse sentido. E vai dar equilíbrio à sua internet. Irmãos, eu parei um pouquinho para mostrar que esse é o bar. Esse é o bar dessas pessoas avarentas, essas pessoas exploradoras, essas pessoas que não têm caráter, que agem como bandidos. Mas são bandidos de colarinho branco. Não são bandidos que andam com arma. A arma deles é destruição em massa. Porque elas vão destruindo o trabalhador, vão tirando os recursos do trabalhador. Entende? É isso que nós vemos hoje. Infelizmente tem muitos crentes fazendo isso. Explorando as pessoas, tirando o pouco que as pessoas têm, tirando a dignidade das pessoas. Sabe? É isso que nós precisamos ver e enxergar. Isso é pecado, irmãos, que precisa de arrependimento, para que a gente não venha, sabe, todo sucumbido, todo esfolado, e alguns nem vão ter a oportunidade de vir. Como eu falei desde o início, o óbito está muito mais próximo do que a volta de Jesus. E no óbito nem sempre você tem a chance de se arrepender dos seus pecados. Então pense sobre isso, sabe? Deus espera que você volte para Ele. Não tenha medo de colocar seus pecados diante do trono de graça do Senhor. Erwin Lutz, ele afirmou que o pecado é sempre livre
Mas isso não significa que o arrependimento é sempre fácil. Às vezes é difícil, incrivelmente difícil, doloroso admitir os nossos pecados e confiar-nos aos cuidados de Deus. É a pura verdade. Isso é muito difícil, mas é necessário começar, irmãos. É muito difícil. É muito difícil reconhecer que nós fracassamos, que a nossa vida está toda errada. É muito difícil reconhecer isso, principalmente quando tem esse título de crente. Porque a pessoa se acha santo, mas está toda imunda. Está muito longe de Deus, porque tem gente que está muito longe de Deus. Porque se estivesse perto de Deus, estaria dando um bom testemunho, estaria preocupado com o próximo, estaria, amando as pessoas. Pessoas que não têm amor pelas outras, não têm amor nenhum por Deus, está longe de Deus. E a gente precisa se doar, queridos. Se doar é sem limite. Deus pede uma doação sem limite. Ele falou para Pedro: tu me amas, Pedro? Cuida das minhas ovelhas. E de novo: tu me amas, Pedro? Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Por quê? Pedro negou ele 3 vezes antes que o galo cantasse. E daí Jesus quando ressuscita e encontra os seus discípulos, ele pergunta para Pedro se Pedro ama, porque ele queria que Pedro declarasse isso. Porque quem ama ao Senhor Jesus, quem ama Ele, cuida daquilo que é dele, meu irmão. Cuida do que é do Senhor. E não é só eu, como pastor, como ministro do Evangelho, que tenho que cuidar. Você, como crente, tem o dever de cuidar das pessoas. Tem o dever de se preocupar com o bem-estar das pessoas, sem nenhum julgamento. Cara, para de pecar. Para de julgamento. Para de pré-julgamento. Para de querer dizer que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo. Como você pode saber o que a pessoa é se você não a conhece, se você não vive nas 4 paredes com ela? Para de julgar, não julgue a sua esposa. Não acha que você sabe o que ela está pensando, porque você não é Deus. Quem é onisciente é Deus, e não você. Deus sabe o que está na sua mente, o que você está pensando agora. Você talvez esteja me xingando na sua mente. Mas Deus sabe dos seus pensamentos. Sabe de cada um deles. E nada disso vai passar ileso diante do tribunal de Cristo. Nós daremos contas de tudo isso a Cristo Jesus. Querido, eu queria mostrar para você, e quero mostrar, que se não houver arrependimento, não houver obediência, não há eternidade com Cristo. Você está me ouvindo falar isso vários meses. Por que será que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, coloca as mensagens no meu coração para eu pregar? Eu preparei 2 mensagens para hoje, queridos. Eu preparei uma, depois Deus me deu outra. É essa que eu quero que você pegue, é essa daqui. Veja que é o que Ele quer, não o que eu quero. E graças a Deus eu obedeço, graças a Ele eu obedeço. Então, obedeça, querido, obedeça. Não fica no bar. Sabe? Não fique no bar. Não fique na jogatina. Lembra que eu falei? Jogatina é a mentira. O bar é a fofoca. Sabe? Isso tudo substitui o bar. Em vez do bar, a pessoa está fazendo fofoca. Ela está mentindo. Ela está traindo a confiança das pessoas. Sabe? Ela está debochando das pessoas. Sabe? É apenas uma metáfora que eu estou usando. A
palavra não estava vindo no meu cérebro. É apenas uma metáfora. O bar é uma metáfora. É um texto do Marcel Proust, esse francês fantástico, esse poeta fantástico, e agora me deu um branco do nome do Rolf, né? E, poxa, é para pensar. Quando se chega no bar, quando não se tem mais nada material, quando não sobrou nada, aí sim, querido, aí você lembra de Deus. Mas isso é quando se tem tempo. E quando não se tem tempo, meu querido? E quando não sobra tempo para isso? Quando o óbito vem antes disso, como fica você? Como fica eu? Pense sobre isso. Deus não está colocando palavras toda terça-feira nos meus lábios, sabe? Se não for para você refletir sobre isso, se não for para você mudar. Então mude, não tenha vergonha de mudar, tenha vergonha sim de ir para o inferno. Isso é vergonhoso. Veja lá a parábola de Lázaro e rico desesperado, e Lázaro numa paz enorme. Lembre-se disso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa dar sabedoria, discernimento a você, para que você entenda o que o Espírito tem a falar e está falando ao seu coração nesse momento. Nós vamos orar, terminando esse momento, e depois vamos passar para o momento de gratidão a Deus. Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Ó Senhor, como almejamos e temos que lutar, Senhor, como eu preciso lutar para ser reto, justo, sabe, para não errar, Senhor, para não ser um errante na vida, para não estar no bar. Ó Pai, em nome de Jesus, repreenda, não deixe que eu entre no bar. Ó Senhor, em nome de Jesus, não deixe que eu caminhe para o abismo, que eu caia no abismo. Ó Senhor, tende misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador, Senhor. Eu peco todos os dias, mas, Senhor Jesus, o Teu sangue me purifica de todo pecado. E com essa certeza, eu sei que o Teu Santo Espírito me usa. Eu sei que o Senhor me usa. Eu sei que o Senhor me ama. Pai, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que não pecar. Eu tenho que lutar contra o pecado. Ó Pai, me dê forças. Eu preciso das Tuas forças, Senhor, para conseguir vencer, como o Teu filho falaste. Pai, arrependimento é uma coisa difícil. Viver isso, reconhecer os seus pecados, não é uma coisa simples. Ó Pai, que nós possamos reconhecer os nossos pecados e nos arrepender de cada um deles, Senhor. Transforme a minha vida, Senhor. Eu preciso de transformação. Ó Pai, eu tenho o Teu Santo Espírito em mim, então eu não posso ser mais aquele ser de antes. Eu tenho que ser melhor a cada dia, Senhor. Me ajude, Pai, para que eu melhore a cada dia. Ajude Teus filhos para que eles melhorem a cada dia. Nós precisamos da Tua misericórdia, Pai. O Teu favor nos enche, a Tua graça nos enche. Senhor, mas precisamos nos apropriar dessa graça. Ó Senhor, seja com cada um, Pai, com seus familiares, proteja cada um. Nos dê força, que sejamos justos, retos, decentes diante de Ti, decente diante dos Teus olhos, Pai. Seja conosco, é isso que te pedimos. Muito obrigado pela palavra. Seja conosco, Pai, nos abençoando, nos protegendo. É isso que eu faço, eu oro, eu agradeço, em nome vitorioso, maravilhoso de Jesus Cristo. Amém. Bom, queridos, Deus abençoe. Lídia, minha prima amada, Deus te abençoe. Deus abençoe você, Deus abençoe Joselito e todos os outros que estão conosco, Roberto e todos os outros mais.
né? A Denise disse que estaria aí. Cadê você, Denise? Dá uma boa noite aí para mim, Denise. Você disse que estaria aí com a gente. Dá boa noite aí. Quero ver seu boa noite, Denise. Vamos lá. Joselito, dá um beijão na Ana Paula por mim. Que Deus abençoe a tua vida, pastor Joselito Júnior. Amanhã tem uma live às 9 horas da manhã. E vocês fiquem ligados. Se tiver disponibilidade, participe da live com o pastor Joselito Júnior. Sempre ele tem um estudo, uma palavra muito boa que o Senhor coloca no coração dele, né? E